Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, terça-feira, 11 de fevereiro da quinta semana do tempo comum. Hoje a Igreja celebra esta memória facultativa da bem-aventurada Virgem Maria de Lourdes. Esta memória está ligada à vida e à experiência mística de Bernadette de Soubirous, na França, no ano de 1858. Quando Nossa Senhora aparece para a jovem Santa Bernadette, se apresenta como aquela que é a Imaculada Conceição. Um dogma que ainda estava praticamente se solidificando no seio da Igreja. E, no entanto, Santa Bernadette foi também uma grande mensageira do dogma da Imaculada Conceição para toda a Igreja. As águas que ainda continuam brotando daquela fonte milagrosa em Lourdes continuam trazendo a cura do corpo e da alma para muitos que ali se banham ou levam estas águas para casa, sendo uma verdadeira fonte de libertação de muitos males físicos e espirituais na vida das pessoas. As águas milagrosas da fonte de Lourdes. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 7 de São Marcos, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Os vossos lábios me honram, mas os seus corações estão longe de mim. Neste evangelho, Jesus estabelece um contraste entre o lado de fora, os lábios por onde o homem expressa as suas palavras, e o lado de dentro, o coração. Aquilo que se manifesta exteriormente e aquilo que se oculta no mais íntimo do ser, os sentimentos e as intenções. Ora, o grande mandamento da lei de Deus não falava de amar a Deus apenas com palavras, com os lábios, mas trazia o imperativo exigente. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Podemos encontrar o grande mandamento no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Jesus reage às acusações dos fariseus, que apontam no comportamento dos discípulos algumas quebras rituais
de preceitos relativos à higiene ou à chamada pureza legal. Os judeus, com o tempo, acabaram transformando a religião em apenas cumprimento de ritos de purificação exteriores. Até mesmo a forma como deviam lavar as vasilhas, os pratos e os utensílios de cobres que utilizavam nas refeições. A correção do mestre aponta para uma hierarquia de valores, conta mais a alma, os impulsos do coração, as intenções que temos dentro de nós, do que o cumprimento de rituais exteriores. Em sua pretensão de legalidade, os fariseus acabarão, como diz Jesus em outro momento, filtrando as moscas e engolindo os camelos. Podemos sim transformar a nossa prática religiosa em apenas algo de aparência, em apenas cumprir preceitos exteriores e que não expressam aquilo que é o mais importante na nossa vivência de fé, que é amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, e a partir daí transbordar este amor em forma de caridade cristã, em forma de serviço, de doação da nossa vida pelo bem de nossos irmãos. Como que as pessoas podem se prender apenas a práticas exteriores e a coisas que não são as mais importantes numa vivência religiosa e esquecer o mais importante? Hoje em dia, muitas mulheres me perguntam: padre, devo ou não usar o véu durante a missa? Primeiramente, não existe nenhuma lei que ordene o uso do véu e nem que o proíba. Mas se a pessoa se decide em usá-lo, que seja para o seu crescimento espiritual, que seja para a sua conversão. Da mesma forma, muitos hoje se preocupam: devo receber Jesus na Sagrada Comunhão de joelhos ou em pé? Sabemos que a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, concede ao fiel comungante a liberdade em receber o corpo de Cristo na Sagrada Comunhão, seja em pé, seja de joelhos, seja na palma da sua mão, em forma de trono, ou seja diretamente na boca. A Igreja permite ao fiel a forma como ele quer comungar. É claro, sempre fui um grande incentivador da comunhão de joelhos diretamente na boca, justamente porque reconhecemos que naquela hóstia consagrada está o Cristo por inteiro, seu corpo, sangue, alma e divindade. Como não se ajoelhar, se podemos, para recebê-lo, neste profundo gesto de reverência e de adoração? Como não se ajoelhar para o Deus vivo que se entrega a nós na Sagrada Comunhão e recebê-lo diretamente em nossa boca? Mas, como a Igreja dá essa concessão para cada fiel, receber Jesus ou em pé, ou de joelhos, ou na palma da sua mão, ou diretamente na boca? Se aquele que escolhe uma forma ou outra, porém, o que vai contar é a forma como você recebe Jesus no seu interior. Se você está disposto mesmo a viver em comunhão com Cristo, não somente naquela hora em que o recebe na Sagrada Comunhão, mas buscando configurar a sua vida inteiramente a vida do Cristo. Sempre que ao comungarmos, seja em pé,
ou seja, de joelho, que manifesta essa grande reverência para com Jesus Eucarístico, porém que nunca esqueçamos aquelas palavras que São Paulo escreveu aos Filipenses: tenhais em vossos corações os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Não quer dizer que os sinais externos não tenham nenhum valor. Claro que tem, mas que o seu valor deriva da coerência entre o lado de fora, que é expresso em gestos e palavras, e o lado de dentro, que deve manifestar o nosso amor e a nossa obediência à palavra de Deus. Tão ansiosos de cumprir os preceitos mosaicos, os fariseus não acolheram o Messias que o próprio Moisés havia anunciado. Este enquadramento da vida espiritual ajuda a entender que muitos santos em seu dia a dia fossem pessoas que manifestassem defeitos bem comuns, como impaciências, temperamentos ásperos, fragilidades de todo tipo. No entanto, a sua santidade não se baseava em aparências. Lá dentro, no coração, para usar uma expressão bíblica, lutavam permanentemente contra estes impulsos do homem natural e faziam grandes esforços para corresponderem à graça de Deus, pondo-se a serviço do reino de Deus, servindo a Jesus na pessoa do próximo. Nestes santos, a consciência de serem pecadores estavam sempre acima de qualquer aparência de perfeição. Enfim, nunca esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, Deus lê o nosso coração. Jesus sabe o que há dentro do homem. A Deus não se engana. Podemos enganar os outros com as nossas aparências. Porém, Deus vê o que está dentro de nós. E é muito importante entendermos uma coisa: Deus leva muito mais a sério as intenções com que fazemos as coisas do que o fazer as coisas. Nunca esqueçamos isto. Deus leva muito mais a sério as intenções com que fazemos as coisas do que as coisas que fazemos. Seria uma insanidade de nossa parte simular uma santidade que não vivemos, tentando aparentar um grau de perfeição que não resiste a qualquer análise, mas se faz apenas de aparências e máscaras. Que seja este o nosso caminho de conversão. Deixar que Deus realize dentro de nós esta mudança, esta cura interior, esta purificação que tanto necessitamos. O coração novo é que faz a criatura nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.